Oi, pessoal, como vocês estão? Bom, a mim coube falar um pouco sobre os processos que nós temos vivenciado aqui no Educandário de 2019, final de 2018 para cá, e quais são, o que a gente vislumbra, né, para o futuro. Fazer um pouco desse exercício aqui com vocês. Então, em 2018, naquele processo de maior efervescência, né, desse processo de transformação, de transição pedagógica do Educandário, talvez antes disso, mas em 2018 de uma forma um pouco mais estruturada, veio então a possibilidade, a proposta de fazermos um grande processo de formação, né, de formação profissional, formação da equipe pedagógica, conhecendo espaços de educação transformadora para buscar referências mesmo. Então se estruturou o projeto de intercâmbio Educador Transformador. E a ideia era que toda a equipe pedagógica pudesse então visitar escolas transformadoras em diversas regiões do país, com o propósito de conhecer processos interessantes, né, e diferenciados, e, portanto, também se inspirar. É meio que aquela coisa de... A gente lê em um monte de lugares, né, lemos livros, lemos estudos, pesquisas, reportagens sobre a existência de lugares que fazem uma educação diferente, a partir de óticas diferenciadas, mas ir lá e viver na pele e acompanhar como isso acontece em loco é diferente. Então, era em busca disso que a gente foi, né? E então começamos o ano de 2019 apresentando esse projeto para toda a equipe e já fazendo o exercício de escolha. Qual que era o lugar que, por ler sobre ele, né? Qual que era a escola que, lendo sobre ela, a gente Nossa, eu me interessei por isso que eles fazem lá de diferente, eu quero ir lá conhecer. E, claro, também tentando agregar isso à nossa prática, né? Então, por exemplo, claro que havia possibilidades diversas, mas, por exemplo, um professor ou uma professora que atua mais na educação infantil, em tese, prioritariamente, a escolha dela poderia ou deveria ser um espaço que atenda a educação infantil com um olhar diferente. E assim seguimos, né? Acho que foi natural um pouco essa escolha. As escolas que estavam em nossa lista, todas fazem parte da lista de escolas transformadoras da Ashoka. E com a ajuda então do Toninho, né, e nessa equipe de organização do projeto, a Alessandra, o Zé, enfim, nós então começamos a nos distribuir em pequenos grupos. E nos meses de início de abril até agosto de 2019, nós então fizemos essas viagens e visitamos 10 espaços de educação, 10 escolas, que abriram as portas pra gente. E abriram as portas mesmo, né? Sem nenhum segredo. Então a gente acompanhava a aula, acompanhava a tutoria, acompanhava a reunião de gestores, acompanhava a reunião pedagógica com professores, acompanhava visitas, acompanhava a resolução de conflitos, acompanhamos todos os processos que acontecem nessas escolas, com esse propósito de enxergar de perto mesmo como que isso acontecia e tentando também entender como que isso poderia se tornar, né, como que isso pode ser uma referência para a gente aqui no contexto do Educandário Humberto de Campos. Foi um processo riquíssimo, né, porque nós tínhamos várias coisas envolvidas, então tinha um diário de bordo com muitas questões que nos ajudavam a refletir um pouco sobre o que nós estávamos fazendo ali, com tarefas para o antes, durante e depois. Tínhamos rodas de conversa sempre que a gente chegava de viagem, né? E tivemos então, no mês de agosto, um seminário, depois de todas as visitas, um seminário aqui no Educandário, onde nós pudemos transformar tudo que nós vimos
e vivenciamos durante a semana de visita que cada um de nós tivemos em uma apresentação. E nessa apresentação a gente pôde falar um pouco do que nos encantou, do que foi transformado dentro da gente, do que nós estávamos então dispostos e dispostas, né, a trazer para o nosso contexto. Então, ali no final de agosto fizemos esse seminário com a participação de mais de umas 100, 150 pessoas de vários locais, né, aqui da região, pessoas, estudantes universitários, professores de escolas da região, familiares, estudantes aqui do Educandário que puderam participar com a gente de 2 dias de seminário, onde pudemos expressar isso em apresentações orais e também oferecer oficinas com práticas que nós vivenciamos lá nesses locais, e a gente estava aqui tentando colocar o nosso olhar naquela prática e possibilitar essa vivência para outras pessoas. Então foram 2 dias de muita riqueza, assim, nesse período. Ainda no mês de setembro, nós, nesse período do seminário, nós recebemos um convite, né, uma proposta, melhor falando, né, uma proposta, que foi da gente receber um grupo de estudantes de pedagogia da UNB na sua semana pedagógica para fazer uma semana de estágio conosco. Então, foi meio que o momento da gente receber pessoas, abrir a nossa escola para vivenciar o nosso dia a dia, da forma como a gente trabalha aqui, da mesma forma que nós fomos recebidos nas outras escolas. E foi um período muito rico, porque esses estudantes ficaram conosco durante uma semana, vivenciando os processos que a gente trabalha aqui na escola. Então, as nossas aulas, no nosso formato, as nossas reuniões, as atividades do dia a dia dos estudantes, reuniões de pais, reunião do conselho gestor. Então, foi um período muito rico e foi um período de muito empoderamento, porque talvez tenha sido um dos primeiros momentos em que nós percebemos, puxa, nós damos conta de fazer isso e nós temos o que mostrar enquanto espaço de educação transformadora. Temos muito a caminhar ainda, claro, sem dúvida, né? Muitas coisas ainda precisam tanto se enraizar quanto se desenvolver. Mas foi muito poderoso para a gente poder oportunizar uma semana de vivências pedagógicas transformadoras que nós já realizamos aqui no nosso dia a dia para estudantes universitários, e o feedback que nós tivemos deles foi muito positivo também. Todo esse projeto, o Intercâmbio Educador Transformador, culminou também num livro, né? O nosso livro, Educador Transformador, que está à venda, né? Nós fizemos uma live sobre isso, possivelmente muitos de vocês participaram, onde nós relatamos em forma de textos toda a experiência, né? Ou parte da experiência que nós vivenciamos nesse período de intercâmbio. Então foi um período muito rico e que nos colocou frente a frente com diversas práticas pedagógicas que nos inspiram muito e que serve de base para as nossas criações, né? Acho que é importante a gente dizer que a nossa proposta não é seguir uma linha pedagógica única, né, definitiva, essa e acabou e nada mais entra aqui. Pelo contrário, a gente percebe que nós, enquanto equipe, estamos em busca de construir, né, a partir de experiências vivenciadas, a partir de inspirações de espaços que estão dando certo, construir, então, adaptando a nossa realidade, o nosso próprio caminho pedagógico, né? Então, nós temos várias inspirações, acho que a Alessandra falou um pouco do Âncora, né? E tem outros, por exemplo, a Escola Amorim Lima, em São Paulo, Gabriel Prestes, também em São Paulo, o CERTA, né? A Escola Nossa Senhora do Carmo, em Bananeiras, na Paraíba, entre tantas outras que nós visitamos e que estão aqui no nosso livro, que nos trazem inspirações que são, aos poucos, né, adaptadas à nossa realidade e que vai se construindo essa grande teia que é o nosso caminho pedagógico aqui no Educandário, né? Então acho que isso que é importante, entender que uma inspiração não precisa ser totalmente copiada na íntegra, né? O próprio nome já diz, é uma inspiração.
E é muito isso que a gente tem procurado, né? Porque eu acho que o nosso grande desafio é esse, de construir um projeto pedagógico que não siga uma corrente única pedagógica, mas que seja uma construção coletiva a partir do que nós vivenciamos, que é bastante peculiar, né? Nós somos uma escola rural, né? Uma escola que está situada dentro no ambiente rural, que atende prioritariamente estudantes da área rural, com uma diversidade religiosa muito grande, uma diversidade cultural também grande, e com várias situações, com várias formas de enxergar o mundo diferente, mas que tem uma abertura muito grande para possibilidades de inovação, né? Haja visto que na fala da Alessandra vocês perceberam que como que o educandário, ao longo da sua história, sempre esteve um passo à frente, né? Sempre esteve inovando dentro dos espaços nos tempos que estava, né? E acho que o que nós estamos fazendo agora é muito impulsionadas por essa cultura que já faz parte do educandário, né? De inovar o tempo todo em busca de uma educação que faça mais sentido no momento em que estamos, né? E acho que o desafio é esse também, se libertar um pouco das amarras, né? Que o sistema de educação nos coloca, enfim, sem entrar aqui nesse espaço muito profundo da crítica, né? Mas tentando oportunizar educação que seja feita de forma com mais sentido para os nossos estudantes. E sentidos diversos, tá? Sem colocar limites, né? Então, sim, se o nosso estudante quiser sair daqui e prestar uma universidade, a ideia é que ele faça isso. Se ele quiser fazer um concurso, que ele faça isso. Se ele quiser arar a sua própria terra e viver dela a partir do conceito de agricultura familiar, que ele faça isso. Enfim, que ele seja preparado para o mundo. Esse mundo aqui dentro do nosso território e esse mundo também para fora do nosso território, né? Acho que isso tem a ver também com o nosso ideal de comunidade educadora, né? A nossa proposta, quando a gente fala de comunidade educadora, é de uma educação que não se faça apenas dentro dos muros da escola, mas de um espaço muito, muito mais ampliado que o espaço físico da escola. E uma comunidade que valorize os seus conhecimentos, os seus saberes, como saberes importantes para a vida do ser humano. E não apenas um espaço que se resuma dentro do ambiente escolar, pautado apenas por um currículo de conteúdos para passar no vestibular, né? Então, o que nós temos feito para que esse ideal de comunidade educadora seja possível cada vez mais, se aproximar cada vez mais da nossa própria comunidade. Então, visitas, mutirões na escola, né? Nós temos prática de mutirão periodicamente dentro da escola, onde a comunidade vem para dentro da escola criar e melhorar os espaços escolares. É possível também a gente fazer mutirão, onde nós, de dentro da escola, saímos de dentro da escola para ir para visitar ou fazer, né? Trabalhar mesmo nos lotes das famílias. A nossa festa da família, que é um espaço de partilha, né, onde nós que é um espaço onde a gente se congrega mesmo, né, onde a gente festeja de verdade, mas não apenas aquela onde a gente homenageia uma pessoa, mas onde nós partilhamos os nossos saberes. Então a gente tenta sempre fazer dessa forma. A ideia do conselho gestor, como a Alessandra falou, com representação das famílias. Queremos também alcançar a possibilidade de termos representante dos estudantes também, que pra gente é muito importante, né? A possibilidade de abertura para o diálogo sempre. Então, as nossas práticas de círculos de paz que a Alessandra colocou, a ideia é que ela ultrapasse o limite apenas de resolução de conflitos, mas que seja um verdadeiro espaço de diálogo para nós tentarmos resolver, sim, todos os conflitos, mas também partilhar
as nossas ideias, as nossas sugestões, as críticas, dentro de um espaço seguro, onde todos nós queremos o mesmo objetivo, né? É um espaço seguro para o estudante se capacitar cada vez mais, entendendo que a escola está na vida, né? Que não existe dois caminhos diferentes, o caminho da vida e o caminho da escola, mas que a escola faz parte desse único caminho que é a vida de cada um de nós, né? E acho que isso tudo faz sentido quando a gente pensa no ideal de comunidade educadora. Ela faz muito sentido se a gente pensa na história da própria Cidade da Fraternidade, né? Que nasceu a partir desse olhar, né? De um olhar de atender crianças que necessitavam de um apoio, necessitavam de um cuidado para uma formação para a vida, né? E com o passar de todos esses anos, acho que nós não perdemos o objetivo, o grande objetivo não foi não mudou, né? Talvez ele mudou a forma de fazer, né? Hoje nós temos o educandário que faz muito esse papel, né? Mas pensando isso, que a ideia da educação ela não se faz dentro de quatro paredes com um único profissional que passou por uma universidade, né? A educação ela se faz com uma comunidade ampliada e com possibilidade de troca de saberes, saberes diversos, saberes que nós aprendemos nos bancos das universidades, mas também saberes que nós aprendemos no dia a dia, no Cabo da Enxada, por exemplo, né? Entre tantos outros. Tem um ditado, um provérbio, talvez possa ser chamado assim, que se diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, né? E acho que é um pouco por aí. Não necessariamente que todos nós estejamos ali para educar aquela criança, mas que essa educação ela se faça nesse processo, onde a criança, o estudante, ele é um ser de capacidades e, portanto, ele também é um sujeito ativo nesse processo de aprendizagem, mas nós, enquanto comunidade ampliada, temos um papel fundamental de possibilitar um espaço muito mais seguro e respeitoso com todos os saberes que ali estão envolvidos. Então, ali a gente aproxima, né? Aproxima as pessoas da escola, aproxima a escola das pessoas. Bom, 2020 foi um ano de muitos desafios, né? Um ano que exigiu da gente uma mudança radical no fazer educação. Então, muitos processos que nós já estávamos bem avançados no educandário tomaram outros rumos. Quando a gente pensa que estamos no meio de uma pandemia e aqui estivemos trabalhando ao longo do ano todo, né, desde março especialmente, com um processo de educação não presencial. Então foi bastante desafiador porque exigiu de todos nós uma experiência com ferramentas que nós não estávamos acostumados a trabalhar, fazendo no campo da educação básica, né? E numa área rural com limitações infinitas de acesso a tecnologias, né? Tanto no uso de tecnologias de hardware, né? Celular, computador, quanto de software mesmo, né? Temos dificuldade de acesso à internet aqui, vocês sabem disso, de energia elétrica, enfim, e trabalhamos ao longo desse ano. Foi um ano de muitas experiências e muitas experiências positivas também, né? Claro que a gente não pode dizer que foi tudo positivo, porque não foi realmente, né? Temos muitos déficits, né? Terminamos o ano de 2020 a gente sabe, consciente das enormes dificuldades, de déficits mesmo que tivemos ao longo do ano, por falta de acesso, por dificuldades de acesso. Mas, de um modo geral, foi um ano que houve uma aproximação da comunidade, das famílias com a escola, que foi muito positiva, né? Isso pra gente é é um saldo muito positivo, né? Famílias que a gente não tinha tanto contato quando estávamos no presencial e ao longo desse ano conseguimos conversar todas as semanas, com algumas praticamente todos os dias. Então acho que isso foi um aprendizado enorme. Além disso, foi um ano de muita superação, né? Porque dentro da própria equipe, por exemplo, pedagógica, começamos o ano com vários de nós com muitas limitações no acesso à tecnologia, uso de computadores, uso do telefone celular. E estamos encerrando o ano com todos os educadores
movimentando documentos na internet, né, alimentando um drive que é o nosso grande portfólio digital do ano de 2020, com muita maestria, né? Então acho que isso foi muito positivo e um grande aprendizado. E acho que para o futuro, o que a gente quer mesmo, né, realmente, acho que entender como que a gente vai ficar nesse contexto da pandemia, né, entender como que os próximos anos vão se apresentar, como que gradualmente a gente aos poucos vamos retornando às nossas atividades presenciais, né? É fato que a educação básica não se faz no formato à distância, né? Educação básica exige contato presencial diário, né? Exige rotina presencial diária, e isso ficou muito claro, apesar de todos os saldos positivos que nós tivemos. E aí acho que para esse futuro próximo é um pouco isso, né? Entender como que todo esse contexto vai se reorganizar a partir daí. E para médio e longo prazo, conseguir perceber e formas de enraizar cada vez mais as práticas pautadas nos nossos princípios e valores, né, que a Alessandra já nos trouxe, de forma que faça cada vez mais sentido para os estudantes, para as famílias e para nós enquanto equipe. E isso exige de nós um processo de reaprendizagem contínua, né? Entender que nós não estamos prontos, né? E não estaremos prontos, né? Eu acho que é por isso que nós estamos aqui encarnados, vamos dizer assim. Estamos aqui para evoluir. E se estamos aqui para evoluir, significa que não estamos prontos. E na área da educação, menos ainda, né? Então, acho que amadurecer mais isso e assumir cada vez mais o desafio de fortalecer o ser pesquisador enquanto professor, né, enquanto profissional da educação, de modo a enraizar cada vez mais e amadurecer cada vez mais o nosso projeto político-pedagógico, entendendo que ele também não está pronto no sentido de finalizado, ele está em constante aperfeiçoamento, né? Ele está pronto no sentido de que temos as nossas bases, né? E muito provavelmente a médio e longo prazo nós entendemos que essas são as bases importantes nesse momento, mas entendendo também que o aperfeiçoamento é algo que se faz na caminhada. Então estamos dispostos a fazer as mudanças necessárias, inclusive do ponto de vista pessoal, né? Cada um de nós, no sentido de nos aperfeiçoarmos enquanto pessoas, enquanto profissionais, porque esse é um projeto feito por pessoas, feito de pessoas, né? Não é um projeto que sai do papel, que está lá no papel e as pessoas precisam se adaptar a ele. Na verdade, é um projeto feito a partir da vivência, né? Que vai se retroalimentando o tempo todo. E se é para falar de futuro, eu penso, né? Pensamos que o futuro é isso, estarmos abertos e abertas o tempo todo para entender de que forma que alcançaremos cada vez mais, a cada passo, esse amadurecimento necessário enquanto seres humanos, enquanto profissionais da educação, enquanto pessoas que estão dispostas a possibilitar a própria evolução, mas também a evolução dos outros seres no nosso entorno. Acho que é isso, assim. Eu espero que a gente tenha conseguido trazer um pouco de reflexão, né? Acho que é importante a gente dizer também que a nossa fala não é uma fala acabada, né? É uma fala de reflexão e que essa fala possa trazer e contribuir com a reflexão de todos nós, né? De todos vocês que estão nos assistindo também. Então, depois eu volto aqui pra gente ver os comentários de vocês, porque eu acho que isso nos ajuda muito nesse processo de amadurecimento enquanto educandário Humberto de Campos. Tá bom? Então fiquem com Deus, gratidão por estarem aqui conosco até agora. Até mais!